Bom dia a todos. Esquece isso. Ela já manda esquecer, entendeu? Porque quando ela começa a falar, para cortar isso é um problema. Aqui, Bom dia a todos, então. Ah, ótimo. Estava preocupado aqui com o tempo, então Mas deixa comigo, eu vou se eu me controlar. exceder muito, Não, peço que me mostre os cartões aí. Eu vou controlando, porque também a gente acabou tendo um espaçozinho maior, que a professora Cristina não pode comparecer, né? Tá. Então pode ficar à vontade. Obrigado, então. Então, bom dia de novo a todos os presentes. Bom dia ao doutor Marcos, a doutora Arícia, a Fabrícia. Eu gostaria de parabenizar inicialmente a Emerge e a UERJ por esse evento. Eu tive a honra de participar do primeiro Congresso de Direito da Cidade e falar um pouquinho sobre bens públicos. E dessa vez fizeram a gentileza de me convidar para falar de moradia. Eu confesso que eu nunca fui assim, o grande especialista de moradia. Eu sempre estudei e dou aula de direito urbanístico, mas sempre foquei nas áreas urbanas de uso comum e de uso especial, e sobretudo nas infraestruturas urbanas. Mas recentemente, diante de vários acontecimentos, até acabei publicando alguns textos sobre moradia, sobre concessão de uso especial. Então foi um desafio receber esse tema que a organização me conferiu e um prazer tentar organizar algo. Eu espero que seja útil para todos os senhores aqui. E para as senhoras também, né? E, então, a minha apresentação é relativamente simples. Nós estamos falando aqui de ocupação de prédios públicos, o problema da moradia urbana. Então, antes de tratar do assunto, eu vou definir alguns referenciais terminológicos, começando pelo que nós entendemos como ocupação e o que nós entendemos como áreas públicas. Eu já vou mostrar que não é tão simples assim a discussão, a começar pelos conceitos envolvidos no tema, né? E, posteriormente, eu vou fazer uma apresentação histórica para mostrar como é que o direito tem respondido a esses problemas de moradia, sobretudo nas situações em que a população ocupa imóveis públicos. Então, minha ideia é mostrar um pouco como o direito evoluiu, chegar no Estatuto da Cidade e falar brevemente aí ao final sobre a Lei 13465, que é a nova Lei de Regularização Fundiária de 2017, para tentar extrair um pouco dessa lei, como ela afetou o tema da ocupação e dos bens públicos e em que medida essa lei pode colaborar com essa discussão. Então, essa é a minha proposta de apresentação. Por coincidência, eu me debrucei sobre esse tema da ocupação pela primeira vez numa palestra para os desembargadores da Escola da Magistratura em São Paulo. Eles me pediram para falar sobre bens públicos e ocupações. E até então eu nunca tinha pensado teoricamente sobre as ocupações. Eu já tinha enfrentado alguns tipos de ocupação, principalmente na universidade, mas ainda não tinha teorizado sobre o assunto. E tudo que eu havia estudado sobre ocupação era proveniente do direito administrativo, porque o direito administrativo fala de ocupação. Mas quando o direito administrativo trata de ocupação, ele trata da ocupação do bem privado pelo Estado. E o que tem acontecido mais recentemente é o fenômeno inverso, é a ocupação dos bens públicos pelos particulares. E para esse fenômeno de ocupação inversa dos bens públicos pelos particulares, o direito administrativo não tem resposta alguma. O direito administrativo sempre tratou da ocupação como um mecanismo de intervenção do Estado na propriedade privada, só disso. Então existe uma grande lacuna na ciência do direito administrativo a respeito desse assunto, mesmo para quem trata aí de bens públicos, né? E no direito urbanístico o tema é muito discutido, mas também não há uma teorização. Então, eu resolvi fazer uma proposta. Então, eu gostaria de ouvir. Se vocês podem criticar pesadamente, não tem problema. Estou aqui para testar essa proposta, né? Eu dividi as ocupações, do ponto de vista teórico, em 3 tipos de ocupação. A primeira que eu chamo de ocupação protesto. É a ocupação de prédios públicos, imóveis públicos, com o intuito de exercer o direito fundamental à manifestação. Então, ocupações de reitoria, ocupações do INCRA, ocupação... Não vou dar ideia, do Tribunal de Justiça, não, brincadeira. Né? Então, brincadeira, doutor Alcino. Então, Se ocupar, mas isso eu chamo de se for um pouco, tá bom, né? Isso eu chamo de ocupação protesto.
essa ocupação protesto é outro assunto, não dá para a gente debater aqui, mas ela tem suscitado questões interessantíssimas. Até que ponto nós podemos usar possessórias para afastar os ocupantes. Eu até tive um grande amigo de faculdade da São Francisco que julgou o caso da ocupação da reitoria da USP e julgou, perdão, melhor dizendo, a ocupação das escolas do Estado de São Paulo, que foi um caso polêmico, não sei se vocês se lembram. E também tem ocupação da UER. E no início ele deu a liminar para que o Estado pudesse retirar os estudantes das escolas. Mas ao final ele reverteu a própria liminar e falou não. E aí todo mundo pensa, mas qual foi o fundamento dele? Né? Todo mundo pensa, não, foi o direito à manifestação, foi a função social dos bens públicos? Não. Ele deu uma palestra no nosso disciplina de Direito Urbanístico da USP de Ribeirão e ele falou, olha, o meu fundamento para reverter a liminar e impedir que o Estado retirasse os ocupantes foi o direito à vida. Foi isso. Foi a minha preocupação desse embate entre os policiais e os estudantes. Então, quer dizer, vejam que interessante, né? Todo mundo pensa, não, ele discutiu o direito à manifestação, ele discutiu função social dos bens, ele não discutiu nada disso. Ele estava preocupado com o direito à vida daquelas pessoas ali, tanto dos estudantes quanto dos policiais que estavam ali se degladiando por questões que, enfim, que eram maiores. Mas, enfim, não vamos discutir isso hoje, tá bom? Só para dizer que é uma proposta. Esse é um tipo de ocupação. Segundo tipo de ocupação que eu chamo de ocupação satisfação. Uma ocupação feita para que os cidadãos possam suprir demandas essenciais da sua dignidade. E aí é o que nós estamos discutindo hoje. Não é? É a ocupação feita porque eu preciso satisfazer o meu direito fundamental à moradia. Eu não tenho como exercer esse direito de outra forma. Então, preciso ocupar algum espaço, seja um espaço público ou privado, para viabilizar um direito fundamental pelas minhas próprias forças, porque o Estado não concretiza esse direito fundamental. Então, isso eu chamo de ocupação-satisfação. E existem também as formas de ocupação-apropriação. Toda vez que nós discutimos a ocupação, muita gente só pensa na população de baixa renda. Mas nós precisamos tomar cuidado, sempre que teorizamos sobre ocupação, porque a ocupação não é só feita por população de baixa renda. Existe população de altíssima renda que ocupa indevidamente áreas públicas. E às vezes até para finalidades industriais, comerciais, enfim, econômicas. Eu não preciso citar Brasília, né, de exemplo. Brasília é o melhor exemplo para isso. Quem já visitou lá a área dos lagos, vários bens públicos lá que estavam sob gestão da Terra Cap foram invadidos por famílias de altíssima renda. Então, enfim, existe também uma forma de ocupação, apropriação. O interesse não é satisfazer um direito fundamental, porque essas pessoas elas têm recursos para gozar de todos os direitos fundamentais básicos, mas sim de se apropriar, de enriquecer indevidamente. Então essa é a minha proposta teórica para o tema ocupação de bens públicos por particulares. Não cheguei a pôr isso ainda no papel, mas eu devo pôr logo, mas enfim, desde que vocês gostem e achem que faz sentido. Tá? A legislação brasileira não define ocupação em sentido abstrato, mas se vocês olharem a 13465, ela chegou a definir o que é o ocupante. Essa é uma inovação já dessa lei nova. O que é o ocupante? Ela traz uma definição explícita, né? Ocupante é apenas aquele que mantém o poder de fato sobre lote ou fração ideal de terras públicas ou privadas em núcleos urbanos informais. Vejam que interessante, agora nós temos no direito positivo uma breve definição desse assunto. Tá? Bom, por que eu estou fazendo essa classificação? Para desmistificar algumas coisas. Então vejam lá a parte final do slide. Né? A ocupação não é necessariamente ilícita. Tá? A ocupação pode ser lícita ou ilícita. Às vezes a ocupação é autorizada pelo Estado, então a gente tem que diferenciar isso. Depois, a ocupação não é necessariamente social. Algumas pessoas ocupam para se enriquecer indevidamente, principalmente as ocupações por grupos de alta renda. Então, a gente também tem que ter isso em mente. E a ocupação não é necessariamente urbana. Também existe ocupação de áreas rurais, vocês todos sabem, então, só para definir aí teoricamente. Então, no pressuposto teórico número 1 é o que é a ocupação. O segundo pressuposto que são áreas públicas. Em 2003, quando eu escrevi o meu mestrado na faculdade da USP, eu comecei a desenvolver uma escala de dominialidade, porque o que me parecia é que essa divisão público-privado já não era suficiente. Então, lá no mestrado em 2003, depois publiquei a dissertação em 2005, também tive na minha banca a professora Maria Silvia e o professor Floriano. Floriano escreveu depois uma livre docência, também indo nessa linha da funcionalização, que foi publicado em 2009. E em 2014, eu escrevi o Tratado de Direito Administrativo, volume 3, em que eu desenvolvi a teoria de 2005, nesses 5 degraus de propriedade. Hoje, o que eu vou dizer aqui para vocês é muito simples.
não faz mais sentido dividir os bens em público e privado. Isso é muito pouco, isso é muito simplista para a nossa realidade, né? Então, quando nós falamos de bens estatais, nós temos que pensar numa escala de dominialidade. Numa escala de dominialidade. Nós precisamos jogar os bens em degraus. E nesses degraus, a maior ou menor incidência de direito administrativo e de direito privado, de acordo com alguns fatores, que são a titularidade do bem e as funções que esse bem exerce para a sociedade. Tá? Então, quando nós falamos de área pública, na verdade esse termo não nos diz muito, porque, primeiro porque a palavra público tem um sentido muito ambíguo no direito. Por vezes, público designa algo que está sob regime jurídico de direito público. Em outros momentos, público designa aquilo que é do Estado. Então, por vezes, público é um adjetivo utilizado para significar estatal, o que é do Estado. Então, quando nós falamos de áreas estatais, dentro dessas áreas estatais ou áreas do Estado, nós temos bens que são do domínio público urbano, ou seja, bens públicos afetados. Nós temos áreas que são públicas, ou seja, pessoas de direito público, mas não afetadas, que são os bens dominicais. Nós temos bens estatais privados, em função tipicamente privada. E nós temos bens estatais privados em função pública. Então vejam que aí a gente tem pelo menos 4 degraus de propriedade estatal divididas pelo regime, né? Bem afetado, tá? Então bem estatal público afetado, bem estatal público não afetado, bem estatal privado afetado, bem estatal privado não afetado. Eu sei que tem muita gente aí na doutrina que diz: os bens das estatais são públicos. Não são públicos, nunca foram públicos pelo Código Civil, isso é óbvio. Bem de estatal, bem de associação privada pelo Código Civil é bem privado, porém estatal. Então não confundam o adjetivo estatal com público. Bem público é só o bem de pessoa jurídica de direito público, direito interno. O Estado nem sempre é pessoa jurídica de direito público interno. O Estado pode ser pessoa jurídica de direito privado. E quando o Estado for pessoa jurídica de direito privado, como as empresas estatais, nós teremos bens estatais, porém privados. Tá? Então, do ponto de vista teórico, sempre que nós formos tratar esse tema, nós precisamos diferenciar essa categoria de bens e tratar esses bens de maneira distinta. Porque cada um tem uma função, cada um tem uma titularidade própria. Então, de novo, não confundam bem estatal com bem público. Não repitam mais que bem de empresa estatal é bem público, nunca foi nem é, né? É bem privado, eventualmente afetado ou não afetado. Esse é um critério aí do direito brasileiro somado à função, né? Então a visão subjetivista somada à visão funcionalista. Tá? Para quem quiser, eu coloquei a fonte, isso está no Tratado de Direito Administrativo da Revista dos Tribunais. Saiu acho que uma edição nova agora em 2019. Mas a escala de dominalidade foi mantida do jeito que eu propus em 2003, tá bom? Bom, feitas essas considerações iniciais, vamos só deixar aqui também claro, antes de começar a analisar o tema, que para o direito brasileiro e para a jurisprudência brasileira não há possibilidade de se ocupar bem público de maneira lícita sem algum ato expresso que autorize, que legitime essa ocupação. Então eu coloquei aqui, eu posso disponibilizar depois esses slides, eu coloquei aqui 2 julgados, né? Um do ministro Herman Benjamin, né? E um outro julgado também do ministro Herman Benjamin, que diz muito claramente que todo tipo de ocupação de bem público depende de algum título para que se legitime, para que se regularize, né? E aí a questão que vem para nós é a seguinte: como é que o direito responde então a essas ocupações? Como é que o direito viabiliza regularizar essas ocupações? Né? Entendendo-se que para a jurisprudência brasileira não há como se fazer ocupação sem um justo título. Né? Então vejam lá, agora eu vou entrar aqui nesse histórico, fiz um breve histórico para vocês. Né? Esse tema das ocupações, ele é antigo no Brasil. Embora o Brasil tenha se tornado um país urbano lá na década de 70, praticamente, né? Final de 60, 70, o tema já é mais antigo. Então resgatei algumas normas pré-Constituição de 88 que tratava de alguma maneira desse assunto. Então vejam lá, uma primeira norma que deve ter menção aqui é a Lei da Desapropriação por Interesse Social.
Se vocês pegarem a legislação da desapropriação por utilidade pública e necessidade pública, ela não trata explicitamente de habitação, tá? Mas a lei de desapropriação por interesse social, que veio depois da Constituição de 1946, que pela primeira vez consagrou a função social da propriedade, ela traz explicitamente a desapropriação para a construção de, entre aspas, casas populares, tá certo? Então está lá o primeiro mecanismo. Olha, mas nós estamos falando de desapropriação, que isso tem a ver com imóveis públicos. Bom, tem relação direta, porque como todos nós sabemos, a desapropriação também pode atingir bens públicos, não é? Então pode a União ou o Estado desapropriar bens públicos para viabilizar programas populares. E há até alguns autores mais contemporâneos que defendem que o próprio município, por ser esfera autônoma, poderia fazer desapropriações ascendentes. Essa é uma tese polêmica, porque o Decreto-Lei 3365 explicitamente veda a desapropriação ascendente no direito brasileiro. Mas, enfim, está aí a desapropriação. Em 67, nós temos a edição de um decreto que veio a criar um outro mecanismo muito importante para resolver essas situações, que é a concessão de direito real de uso para fins de urbanização. E agora, mais recentemente, com a lei de 2007, se previu a concessão de direito real de uso também para a REURB. Tá? Então, a concessão, que é conhecida como CDRU, ela tem uma raiz muito antiga, está lá no período militar, né, 1967, e é um instrumento importante até hoje. Depois deu um salto aí de algumas décadas, né, mas vem aí a Constituição de 88. A Constituição de 88 tem várias normas muito importantes aqui, né? A primeira norma é que, no 183, afirma explicitamente que os imóveis públicos urbanos são imprescritíveis, ou seja, não estão sujeitos à prescrição aquisitiva, a uso capião, mas pode o poder público, e diz claramente 183, conceder o uso desses bens públicos que são imprescritíveis, para viabilizar a moradia. Então, aí nasce o que nós chamamos de CUEM, né? Os professores de urbanística adoram todas essas siglas, porque facilita um pouco a nossa vida, não é, Alcino? Então está aí a raiz da CUEM no 183 da Constituição da República, que agora foi estendida também para REURB, tá certo? Outra coisa interessante aqui que eu gostaria de ressaltar, porque é um tema teórico que me aflige, é o das diretrizes da União para fins de habitação. A Constituição, quando trata de competências em matéria urbanística, ela diz lá no artigo 24, inciso 1º, é competência legislativa concorrente tratar de direito urbanístico, ou seja, a União estabelece normas gerais, estados e municípios podem, né, suplementar isso aí. Mas dentro do artigo 21, e aí está o ponto interessante, que é um artigo que trata de competências materiais, se diz que a União pode estabelecer diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive para a habitação. Então, estou chamando a atenção para esse artigo 21.20, porque ele tem a ver com habitação. A União pode dar diretrizes para a habitação que atinjam estados e municípios. Porém, a questão que fica para quem é da academia, não é? Para quem é da pesquisa, é o que significa diretriz no direito. Porque nós estudamos direito e nós aprendemos lá no primeiro ano que as normas se dividem em regras e princípios. Nós nunca aprendemos diretrizes em teoria do direito. O que é diretriz na teoria do direito? E se nós estudarmos direito urbanístico, em tudo que é lei de direito urbanístico, há diretrizes. Na lei de mobilidade, na lei de saneamento, em habitação. O que significa isso? Qual é o poder que o artigo 21.20 dá, afinal, à União, ao dizer que a União pode estabelecer diretrizes para desenvolvimento urbano e para habitação? Bom, não vou responder, eu vou deixar só a dúvida para vocês, tá? Depois, em 93, vem a lei de licitações. A lei de licitações tem um papel importante aqui, porque no artigo 17 ela tratou das situações de contratação direta, de dispensa de licitação, e ali previu a possibilidade de se dispensar a licitação na alienação de bens públicos ou na outorga de uso de bens públicos dentro de projetos habitacionais. Então, em havendo um projeto habitacional, a administração pública está afastada da utilização, ela não precisa utilizar o procedimento licitatório. Tomem só cuidado com o seguinte: quando eu digo que a administração não necessita utilizar o procedimento licitatório, isso não significa afirmar que a administração esteja livre de respeitar o princípio da impessoalidade. Tá? Não confundam as coisas. Uma coisa também, não preciso fazer licitação. Ok, mas posso então violar a impessoalidade? Não.
né? Não tem licitação, mas se há uma pluralidade de interessados, tem que criar algum mecanismo, né, que garanta aí uma escolha lógica dos beneficiários de programas de habitação. Né? Depois, 2000, aí vem uma alteração da Constituição, né, pela emenda constitucional 26, e o direito à moradia é incluído no rol de direitos sociais. Vejam que o direito à moradia ele não veio no texto originário da Constituição de 88, ele foi incluído posteriormente, só em 2000. Tá? Aí, mais tarde, surgiu o Estatuto da Cidade, em 2001. Então, que respostas deu o Estatuto da Cidade? Que respostas deu o Estatuto da Cidade para essa questão da moradia? Bom, eu separei aí algumas respostas. Em primeiro lugar, vou separar 3 aspectos do Estatuto. Em primeiro lugar, o Estatuto ele reforçou o papel da União na política de habitação e moradia. E esse papel é essencial, como todos os senhores imaginam, porque no nosso Pacto Federativo a União abocanha grande parte dos recursos. Né? Então os municípios são ditos esferas autônomas, mas no final das contas não tem dinheiro para executar as atribuições constitucionais que lhes foram conferidas pelo legislador. Né? Então o Estatuto reforça esse papel da União, sobretudo para apoiar, fomentar programas de habitação. E a União faz isso, né? A União faz isso principalmente pela Caixa Econômica Federal, com inúmeros defeitos, né? Muita gente já viu aí problemas no Minha Casa Minha Vida, problemas de projetos que passaram por análise técnica, né, do setor de engenharia da Caixa, né? E depois deram inúmeros problemas para os moradores. Enfim, não vou entrar nesses detalhes, mas a União faz alguma coisa, com falhas, mas faz, né? Depois, o Estatuto tratou do tema da habitação nas suas diretrizes. Vejam de novo, o artigo 2º do Estatuto da Cidade tem um rol gigantesco de diretrizes. Bom, eu não sei até hoje o que significa isso em termos de teoria do direito, né? Que é uma diretriz para a teoria do direito. Mas, enfim, me parece que seja uma orientação de ordem operacional aí para os estados, para os municípios e para a União. E lá diz nas suas diretrizes, né, que a moradia é um elemento fundamental do direito à cidade, primeira coisa, né? E em segundo lugar, o Estatuto da Cidade, ele diz que deve ser feita a regulação fundiária e urbanização ocupada por população de baixa renda por meio de normas especiais. Por que isso? Porque muitas vezes, se nós formos aplicar as normas de parcelamento da 6766 para essas áreas de baixa renda, eu não vou conseguir na prática regularizar. Então o Estatuto da Cidade diz muito claramente que eu posso criar um regime jurídico diferenciado para regularizar essas áreas da população de baixa renda. Não preciso ter 5 metros de frente, 125 de terreno, nada disso que está lá na 6766 precisa ser respeitado. Há uma autorização para um regime especial. Tá? Enfim, essas são algumas diretrizes. Tem uma outra diretriz importante, que não tem a ver exatamente com o imóvel público, mas é que diz que os municípios devem simplificar a sua legislação urbanística para viabilizar a oferta de moradias. Por que simplificar a legislação urbanística tem a ver com oferta de moradias? Uma razão simples, não é? O direito custa, e o direito custa caro para todos nós. Quer dizer, cumprir normas custa muito caro. Então é preciso que o legislador, principalmente o legislador municipal, simplifique a sua legislação, reduza os custos da sua legislação, sejam os custos temporais, sejam custos técnicos, sejam custos financeiros, para que a habitação possa ser viabilizada com mais facilidade. Bom, isso tem acontecido na prática? Me parece que não. Tem se discutido muito pouco simplificação legislativa no direito brasileiro, mas está lá a diretriz. Tá bom? E instrumentos. Aí o Estatuto preenche de instrumentos importantes para a regularização de áreas ocupadas, principalmente em áreas públicas. Então o Estatuto da Cidade prevê o direito de superfície, pode ser perfeitamente utilizado em áreas públicas, né? O direito de superfície não é só para áreas privadas. Tá? Prevê o direito de preempção, que é um direito de preferência na aquisição de imóveis privados e também na aquisição de imóveis públicos, né? De estatais privados. Também posso gravar bens estatais em áreas de preempção. Não há uma vedação no Estatuto para isso. Tá? Depois previu a operação urbana consorciada e está explícito no Estatuto que pode ser objeto de operação urbana consorciada a regularização de áreas para fins de moradia. Tá bom? Então a operação urbana foi destinada a isso também. E só mais 2 instrumentos aqui que eu quero mencionar. O Estatuto ainda falou da transferência do direito de construir e do consórcio imobiliário. Quer dizer, o município
inclusive aí em relação a um proprietário estatal, pode permitir que esse proprietário estatal transfira os seus direitos de construir ou aliene os seus direitos de construir, para que naquele imóvel em que há uma ocupação se conduza um processo de regularização fundiária. Isso é muito interessante no Estatuto, não é? O Estatuto dissociou a propriedade, o terreno, do direito de construção. O Estatuto excepcionou a teoria da cessão nessa matéria, e com isso nós fazemos maravilhas dentro do direito urbanístico hoje. Mas só para contar uma historinha rápida, uma vez eu estava na Alemanha, o Emerson, né, bom dia até, Emerson, ele estava na Alemanha e conversando com alguns professores, e falei, não, lá no Brasil nós podemos comprar o direito de construir. E o professor alemão me olhou com uma cara de, isso é corrupção? Eu falei, não, isso não é corrupção, nós podemos efetivamente comprar o direito de construir, que ele não tinha entendido o Instituto, porque eles não utilizam isso em alguns países, né? Mas enfim, fiquei roxo naquele dia, fiquei super envergonhado, mas enfim. E além disso nós temos o consórcio imobiliário. Esse é um instrumento do Estatuto que não está no rol dos instrumentos, né? É engraçado, está lá nas disposições finais. Mas o consórcio imobiliário é muito útil para viabilizar a regularização quando os proprietários, inclusive o município, não têm recursos financeiros para cumprir as normas que garantam a função social da propriedade. Então o município, por exemplo, pode ser, né, beneficiado aí fazendo um acordo com a União para obter recursos para fazer esses consórcios imobiliários. Dá para pensar em algumas estratégias nessa matéria. Bom, depois de tanta novidade, tanta coisa construída ao longo dos vários anos, de várias décadas, a situação melhorou? Essa é a pergunta que nós juristas temos que fazer. Nós fizemos tanta coisa, construímos tantos institutos, tantas leis, e o mundo está melhor? Não, né? Mas eu não quero ser pessimista, mas nós juristas temos que ter consciência que o direito é mais um dos vários microsistemas que movem a humanidade. Mas a humanidade também se move por religião, por dinheiro, né, por interesses outros, que não só as normas jurídicas. Então nós não precisamos ficar chateados, nós temos a nossa parte, mas também nós não podemos ter a crença de que o direito muda tudo, né? Nós fazemos eu tenho certeza que a situação deve ter melhorado com os nossos instrumentos, é difícil avaliar isso cientificamente, mas no geral a situação no Brasil em relação à habitação piorou. Tá? Então eu trouxe alguns dados, eles estão infelizmente desatualizados, foram dados aí, foram sistematizados pela GV a partir de dados do IBGE e depois foram publicados no Valor Econômico, está aí a fonte, e esses dados mostram que houve um aumento, pelo menos nos últimos anos, e eu suponho que depois dessa mega crise a situação esteja ainda pior na situação da moradia precária ou do déficit habitacional. Quando nós falamos de déficit habitacional, nós incluímos aí várias coisas, não é? Então nós incluímos a coabitação, pessoas que não têm dinheiro para pagar uma moradia, isso acontece muito em grandes cidades e dividem, né? Tá? Então nós incluímos aí situações precárias de construção, nós incluímos adensamento excessivo, nós incluímos também um comprometimento muito alto da renda pessoal com o aluguel. Então há várias situações que são somadas aí para se chegar a esse número de déficit de moradia no Brasil, que atinge aí mais de 7 milhões de famílias, né? Então um número bastante alto e um número que só tem aumentado nos últimos anos. Tá? Eu sistematizei alguns dados dessa reportagem, então vejam onde é que está o maior déficit de moradia em números absolutos, em São Paulo. Tá? Em números absolutos. Em números relativos, né? Pelo percentual da população, a pior situação é do Maranhão. Então, no Maranhão, 23% das famílias não têm moradia adequada. 23% é quase um quarto, né, de toda a população, é muita coisa. Tá? Um a cada 4. Então, vejam, maior aumento de situação de moradia inadequada foi na região sul, né, um aumento aí de 18% até 2015, a situação deve ter piorado ainda mais agora, né? E, obviamente, não precisa nem colocar esse dado, qual é o extrato da população, o extrato social e econômico que sofre com esse problema. A população de baixa renda, não tem dúvida nenhuma, né? É a população de baixa renda, não precisa nem dizer isso. Tá? Eu não sei nem se eu já falei, mas... Nossa, acho que deve ter passado as placas aí, eu nem vi. Posso falar, então, tá bom, doutor Alcino, qualquer coisa, só cortar o microfone. Todo mundo muito atento e gostando muito. Bom, não, vou concluir agora. Então,
Tá, o mundo não ficou tão melhor assim, nós ajudamos o mundo a avançar, mas ainda não é o paraíso. Então a questão que fica é a seguinte: como é que essa nova lei polêmica que veio aí, que é 13465, contribuiu com a questão? Tá? Então vou só fazer também uma análise muito panorâmica do que essa lei traz aí, que pode ser útil para nós na discussão sobre moradia e bens públicos. Tá? Então eu trouxe algumas coisas. Bom, primeiro, o artigo 15 dessa lei é um artigo muito importante porque ele faz uma enumeração dos institutos que nós vamos utilizar na REURB. Eu sei que tem muita gente aqui já experiente, já no exercício profissional, mas tem alguns jovens, então eu vou explicar uma coisa básica que é importante. Muita gente não sabe o que é a REURB, afinal. A REURB é como se fosse a injeção. Os instrumentos do artigo 15 é o que eu coloco dentro da injeção, é o medicamento. Então a REURB em si não é um instrumento, na verdade ela é um processo, né, que vai culminar aí com algum mecanismo, que vai culminar em algum mecanismo de regularização. Então a REURB pode culminar numa alienação, a REURB pode culminar numa doação, a REURB pode culminar num consórcio imobiliário, pode culminar numa concessão de direito real de uso, tá bom? Então a REURB é a injeção, e o que a gente põe dentro são esses institutos lá do artigo 15, só para quem é mais jovem. Não sei se tem isso muito claro, então, tá? Então, veja, primeira coisa importante aqui, não é? Há uma previsão muito interessante de vários instrumentos que podem ser utilizados para regularização de imóveis públicos na lei da REURB, lá no artigo 15. Eu separei alguns instrumentos aqui que eu acho interessantes. Bom, fala-se lá da alienação direta ao ocupante, esse é um ponto interessante. Por que é um ponto interessante? Porque nós vimos que desde 93 já existe alienação com dispensa de licitação. Mas aqui nós não estamos falando de dispensa de licitação apenas. Nós estamos falando de dispensa de licitação e entrega do imóvel diretamente ao destinatário, sem qualquer outro tipo de procedimento de escolha com base na impessoalidade. Vejam que esse instituto então é mais avançado do que aquilo que estava lá na lei de licitações de 93. Tá? Outra coisa, essa lei modificou algumas regras da concessão especial para moradia, eu vou mostrar daqui a pouco. Ela tratou também da concessão de direito real, estendeu essa concessão para regularização e criou aí dois instrumentos que já tinham utilização na prática, alguns deles, que é a legitimação fundiária. Então veja, que é a legitimação fundiária? É um instrumento de aquisição originária da propriedade. Tá? É diferente da legitimação de posse. Legitimação de posse não gera propriedade aqui na lei e nem pode ser usada para imóveis públicos. Está explícito isso na lei. Então, o que pode ser utilizado para imóvel público é a legitimação fundiária, não é, com mecanismo de aquisição, tá? E aí é uma grande novidade, porque esse instrumento não estava previsto no ordenamento. E essa tal de TAUS, não é? Que é, na verdade, um termo de autorização de uso sustentável. Isso já era praticado pela SPU, pela Secretaria de Patrimônio da União, que é um órgão do falecido Ministério do Planejamento. A SPU hoje está no Ministério da Economia. E a SPU já praticava esse termo de autorização de uso sustentável. Vou mostrar daqui a pouco para quê. Tá bom? Então aí vários temas importantes. E outra coisa, a lei deixa claro que ela não vai se aplicar a áreas de segurança nacional, né? E áreas de defesa. Então todos os bens públicos que estiverem em área de segurança nacional e de defesa não podem ser regularizados com essa lei, tá bom? Outra coisa, a lei traz normas interessantes sobre custeios de projeto. Esses processos chamados de REURB, eles se classificam basicamente em REURB social e REURB de interesse específico. A social é para a população predominantemente de baixa renda. Pode ser que tenha um rico lá no meio. Mesmo assim, o fato de haver um rico plantado lá no meio não vai inviabilizar a REURB-S, tá? Então, por isso que a lei diz predominantemente de baixa renda. E a REURB de interesse específico é uma vacina residual para qualquer outro tipo de situação que não se encaixe na REURB-S, tá bom? Então, vejam, como é que fica a regularização? Quem é que vai pagar? Porque de nada adianta o legislador criar um sistema de regularização fundiária sem tratar de custos. Porque, de novo, gente, tudo que nós fazemos no direito gera custos. E não adianta criar uma política maravilhosa de função social da propriedade, cheia de requisitos, se aquele indivíduo que é o destinatário da norma não tem dinheiro para viabilizar o cumprimento da função social. Então, por vezes, nós achamos que estamos fazendo uma coisa muito boa para a humanidade, falando de função social, criando vários requisitos e exigências. Na verdade, a gente está acabando com a situação de quem não tem recurso
para viabilizar aqueles requisitos. Então o legislador pensou nisso ao tratar dessa lei e previu que nos casos de REURB-S, o custeio dos projetos de regularização vai ser feito pelo poder público conforme uma convenção. Tá? Para a regularização de interesse específico, geralmente para regularização para áreas comerciais ou de população de alta renda, aí o custeio tem que ser feito pelo particular. Tá bom? Então tem normas aí de custeio importantes. E outra coisa, a legislação deixa claro que se houver concessão de direito real de uso na REURB-S ou qualquer tipo de doação de área pública, isso tem que ser remunerado sempre. Nas áreas para baixa renda, aí pode-se dispensar a remuneração, dependendo da situação. Tá? Outra coisa, a lei cria o direito de permanência. Então vejam que interessante, artigo 31, parágrafo 8º. O requerimento da REURB ou a manifestação de interesse nesse sentido garante aos ocupantes dos núcleos urbanos situados em áreas públicas a permanência nas unidades imobiliárias. Então, até que se resolva a situação, vejam que interessante isso, até que se resolva a situação, aquelas pessoas podem ser mantidas, podem não, né? Tem o direito de ser mantidas na área, não é uma faculdade, não é nenhum ato discricionário, agora é um direito de permanência. Eu achei muito interessante isso porque trata de imóveis públicos, tá bom? Até engraçado, né? Porque a lei fala de requisição como instrumento de regularização fundiária, a gente precisa discutir o Instituto da Requisição como instrumento de regularização. Mas, enfim, a requisição não vai ser necessária nessa situação de imóvel público, né? Porque existe o direito de permanência. E depois a lei trata de avaliação e alienação de imóveis públicos. Aí, como eu falei para vocês, possibilidade de venda direta sem licitação para o ocupante, tá? E possibilidade de doação direta em caso de baixa renda, né? Tudo isso de acordo aí com algumas normas de avaliação da lei, mas vejam aqui, em qualquer caso, apenas para imóveis ocupados até 22 de dezembro de 2016. Bom, sempre a limitação temporal. E aí eu vou concluir. Como eu falei para vocês, a lei tratou da legitimação fundiária, não vou avançar nisso, a legitimação fundiária é um novo instrumento, então, de aquisição de propriedade, tá? Ela pode ser aplicada para imóveis públicos e particulares. Até existe a discussão como é que o Estado vai forçar a aplicação desse instituto para imóvel particular. Ninguém entendeu direito isso ainda. Mas, enfim, o fato é que pode ser aplicado para imóvel público, desde que respeitado o requisito temporal, ocupações até 22 de dezembro de 2016 e alguns requisitos pessoais que estão lá no artigo 23, não vou aqui aprofundar. Tá bom? E também essa lei ela modificou a concessão de uso especial para fins de moradia, porque, como eu disse para os senhores e para as senhoras, não há possibilidade de se fazer uso capião de bem público, nem mesmo de bem dominical. Tá? Então isso aí está explícito na Constituição 183, 191 e também no Código Civil. Os bens públicos são imprescritíveis. Não estou falando dos bens estatais. Ah, professor, o bem de uma empresa estatal pode ser objeto de uso capião? Claro que pode. Não é bem público, é bem estatal privado. Não confunda, tá? Então vejam lá. Com individual, né? Aquele que até 22 de dezembro de 2016, aí tem uma modificação, porque essa concessão era só para ocupações até 30 de junho de 2001. Então vejam que aí o legislador deu 15 anos a mais para a utilização desse instrumento, né? Eu tenho minhas dúvidas se é ou não constitucional que também o Congresso define esse prazo para estados e municípios. Confesso, mas está aí o prazo, tá bom? Então foi modificado. E vejam mais um trechinho, né? Falava-se aqui de ocupação de imóveis públicos até 250 metros quadrados, situado. Antes a lei dizia em área urbana, agora se diz em área com características e finalidades urbanas. Então, eu estou tentando interpretar isso, mas o que eu entendi era o seguinte, olha, pode ser que haja algum núcleo urbano, embora ele esteja fora do perímetro urbano, ele pode ser objeto dessa concessão. Foi isso que eu entendi, mas eu confesso que estou aí aberto a discussões, porque muitas vezes eu tenho os núcleos, mas o perímetro não é atualizado. E agora vai ser mais difícil atualizar o perímetro, porque o 42B do Estatuto da Cidade exige uma série de requisitos para essa atualização, né? E na COEM coletiva, gente, o que mudou? Bom, em primeiro lugar, mudou o prazo. A COEM coletiva também seguiu o prazo até 2001, agora o prazo vai até 2016. E agora se fala o seguinte, né? Desde que se ocupe lá por 5 anos ininterruptamente sem oposição, imóvel cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros. Antes se dizia o seguinte, que ela seria feita nas áreas onde não fosse possível
identificar... ignorem aí a redação que eu coloquei, está errado. Onde não era possível identificar os possuidores. Antes a legislação dizia o seguinte, onde não conseguia identificar os possuidores, vamos fazer a coletiva, mas não se falava de metragem. Na verdade, a metragem está no parágrafo 3º. Aí o parágrafo 3º dizia, não pode ser superior a 250 metros. Aí é uma situação engraçada, né, de má técnica legislativa. Então sumiu essa parte, não interessa mais se dá para identificar ou não dá para identificar. Então mesmo que eu consiga identificar, como não tem mais a restrição, posso fazer a coletiva. Essa é uma vantagem do novo texto. Mas aí o novo texto trouxe o seguinte, desde que o total dividido por cabeça não dê mais que 250 metros. Isso é um absurdo completo, né? Porque se vocês lerem o parágrafo 3º do artigo, ele diz isso já. Não precisava ter dito no caput, né? Já estava escrito na legislação. Então ficou aí uma duplicidade de determinações e sumiu a exigência dos 250 metros. E concluo agora com esse slide. Surgiu também aí, só para fechar, o termo de autorização de uso sustentável. Esse é um termo de autorização com natureza precária, né? Ele pode ser revogado a qualquer tempo, mas a vantagem é que ele pode ser convertido em direito real de uso. Tá? Então, para que isso aqui? Veja, isso surgiu para se compatibilizar moradia com sustentabilidade e se resolver principalmente os problemas de ocupação em bens públicos de uso comum, como praias, terrenos de marinha, terrenos reservados, enfim, esse é um instrumento interessantíssimo que a SPU já usava desde 2000 e que agora foi incluído na 9636, lá que trata dos bens da União, e pode ser aplicado para esses bens de uso comum do povo, tá bom? Enfim, essa é uma lista de como a SPU tem tratado desse assunto lá com base nos imóveis da União. Então a União tem alguns projetos para tentar regularizar, né? Mas como o Dr. Marcos Alcino falou, vamos ver agora qual vai ser o rumo desse assunto, não é? A crise tem acentuado o déficit de moradia, mas ao mesmo tempo o governo tem sinalizado um interesse muito forte em reduzir o tamanho do Estado e o patrimônio do Estado. E como o Dr. Marcos Alcino bem mencionou, foi anunciada uma medida não de concessão de uso para moradia dos imóveis públicos, mas de alienação mesmo, de venda para fazer recursos financeiros, né? Então nós não sabemos se isso aí pode reduzir o potencial da União para colaborar com a regularização e a oferta de moradia no Brasil. Então me desculpem falar demais e espero que de alguma maneira a exposição tenha sido útil. Muito obrigado de novo pelo convite e parabéns aí pelo evento.